Terceira experiência de Naomi Amaoka, traduzido e revisado por nossa irmã Camille. Eu passei todo o mês de julho de 2020 cuidando da minha irmã Azuka em sua casa. Ela estava recém-operada de uma cirurgia no estômago e dependeu dos meus cuidados, pois mora sozinha perto da cidade de Osaka. Aproveitei esse tempo para evangelizá-la. Ela é 5 anos mais velha que eu e íamos juntas com minha mãe para a igreja. Pela infinita bondade de Deus, continuei na fé e exercendo as minhas funções, enquanto que ela, infelizmente, se afastou da graça, ainda na adolescência, pois o mundo a atraía e acabou a seduzindo. Quando completou 16 anos, ela começou a namorar um rapaz no colegial, e isso a afastou mais ainda do santo caminho. Mas nela ainda habita o temor de Deus. É o que se vê quando ela não nega atenção à sua santa palavra. E no dia 28 de julho, enquanto minha irmã dormia, eu estava orando, prostrada, à beira da cama no quarto que fica ao lado, quando tive uma nova experiência. Passados alguns minutos, eu adormeci na oração, quando de repente senti o meu corpo ficar dormente e gelado. Acabei tendo uma nova experiência extracorpórea. Eu podia me ver debruçada à beira da cama e ao mesmo tempo estava a uns 5 metros de distância quando finalmente um anjo apareceu no quarto de maneira semelhante da minha última experiência, envolto numa luz a qual tornava impossível ver o seu rosto, senão os seus cabelos médios que passavam dos ombros. E utilizava uma espada dourada na sua mão direita. E ele me disse: Naomi, o Senhor tem se agradado de ti pelo seu esforço e pela sua obediência. É do agrado dele te revelar mais dos seus mistérios no mundo espiritual. Tenho algo a te mostrar. E quando ele dizia isso, eu vi um grande buraco negro no chão do quarto e eu me assustei, pois me lembrei da minha primeira experiência e ele me disse: Vem. Quando ele terminou de dizer isso, eu perdi o controle sobre mim e descemos naquele buraco escuro. Quando chegamos no fundo, vi um enorme portão estranho e logo me lembrei da minha primeira experiência. E ali eu já sabia que o Senhor estava novamente me mostrando o inferno e aconteceu que o portão se abriu e entramos naquele lugar. E como da última vez, comecei a sentir o calor, a terrível sensação de morte e um repugnante mau cheiro exalando naquela atmosfera, ao som de muitos gritos de almas condenadas. O anjo me levou a uma parte onde vi dezenas de homens sendo torturados por demônios que os flagelavam com chicotadas. E havia chamas violentas os cobrindo até as panturrilhas. Eu perguntei ao anjo quem eram eles e o que eles fizeram quando estavam vivos para sofrerem tanto, para sofrerem tamanho suplício naquele lugar. E o anjo me disse: esses são os mortos da tragédia do time de futebol da Chapecoense. Quando eu tive essa revelação, me conduí por aqueles homens, pois me comovi quando vi o anúncio dessa tragédia passando na TV em 2016, quando 71 pessoas morreram. E não imaginava que todos eles estariam sendo torturados daquela maneira no inferno. Então o anjo me disse-me mais: o futebol é uma fonte de idolatria no mundo e foi um esporte planejado aqui no inferno por Lúcifer. Vi uma menina pré-adolescente que era cristã na terra, que cantava no grupo de jovens em sua igreja. E um demônio pequeno a atormentava pelo orifício anal, enquanto ela estava acorrentada de bruços numa bancada. Fiquei curiosa e ao mesmo tempo aterrorizada com tamanha tortura com uma menina, e o anjo me disse: ela praticava sexo anal com seu cachorro escondido dos pais desde os 8 anos de idade e nunca confessou a sua imoralidade. Ela nunca deixou essa prática que se tornou compulsiva. Faleceu afogada na praia e está aqui no inferno há 3 anos. Era terrível o tormento daquela menina, mas infelizmente ninguém podia mudar o seu destino.
Vi homens queimando presos em tochas suspensa no ar, com chamas até o peito. Eles eram pastores e bispos que estavam casados com outras mulheres, enquanto que as suas respectivas primeiras esposas ainda estavam vivas na terra. Eles estavam na prática do adultério, contaminando o altar. O anjo me deu como referência o texto que está em Lucas, capítulo 16, o versículo 18, que está escrito: quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Me lembrei de que o pastor Fukami permite o segundo casamento na igreja. Andamos mais e vi uma reunião de demônios. Um deles disse: temos que roubar ainda mais o tempo desses cristãos com a tecnologia. Já conseguimos há muito tempo introduzir muitas das nossas criações nas igrejas. E eles amam o mundo de tal maneira que já as aceitaram sem sentirem culpa. E davam terríveis gargalhadas. O outro mostrou um livro e disse: agora que dominamos as mentes e os corações dos maiores teólogos do mundo, vamos usá-los para ensinarem um falso evangelho através da teologia da prosperidade e da psicologia cristã. E então, sem sermos vistos, saímos daquele lugar e vi uma grande bancada de pedra coberta de livros empoeirados de filosofia bíblica e teologia moderna, quando o anjo me disse: através desses falsos ensinos, muitos têm se desviado da fé e se distanciado da verdade, crendo em ensinos humanos para alimentarem seus egos. Nesse momento, eu me recordei do que Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os outros da verdade, voltando às fábulas. Vi cristãos que estavam no inferno por serem demasiadamente questionadores e murmuradores. Esses iam contra as revelações de Deus que Ele dava aos seus filhos e perseguiam os servos de Cristo. Chegaram ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo, indo contra as revelações. Todos eles estavam deformados, metade de forma humana e metade de forma de animais. Vi também uma ala de cristãos egoístas no inferno. O anjo me disse que eles estavam ali por não terem em si o amor fraternal e serem insensíveis ao sofrimento alheio enquanto estavam vivos na terra. Muitos deles negavam deliberadamente dar apoio aos irmãos em suas necessidades, e isso é um pecado diante de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Muitos deles praticavam a glutonaria e eram incapazes de repartir o seu alimento com os necessitados. Finalmente saímos daquele lugar e subimos numa velocidade incalculável. Quando o rumor daquela escuridão começou a dar lugar à luz, e chegamos ao portão do céu, para minha maior surpresa, eu senti naquele momento a sensação mais especial em toda a minha existência. Notei que no portão havia 2 anjos que guardavam a entrada do céu. Os 2 acenaram e entramos. Fui levada ao paraíso e vi muitos irmãos alegres, desfrutando do gozo e da paz daquele lugar. Senti a vontade de permanecer
quando o anjo me mostrou um homem e me disse: eis aí o servo do Senhor, que foi fiel até a morte, ensinou e viveu a santidade e a justiça. Ele está aguardando o galardão das suas obras no final dos dias. Aquele homem estava com uma longa veste branca e havia muitas pedras preciosas. E eu perguntei ao anjo quem ele era, quando o anjo me disse: esse é o Davi Miranda. Ele foi um pastor brasileiro, zeloso e fiel. A sua obra na terra ainda produz frutos para o reino de Deus em muitos países, por causa da sua dedicação enquanto viveu. Mostrar-te-ei a recompensa que ele receberá no grande dia. O anjo me mostrou uma enorme mansão no céu e me disse que ela pertence àquele homem, o Davi Miranda. E a mansão tinha 5 andares e era toda composta de ouro transparente, cujo não existe na terra. Me mostrou também uma coroa repleta de pedras preciosas, sendo a maioria de diamante. Eu não conheci esse homem em vida e nem o seu ministério. Apenas posso dizer que ele está muito feliz no céu. Amados irmãos, eu quero dar uma pausa aqui para rapidamente falar para vocês que eu fiquei muito emocionada ao ler essa parte aqui do testemunho da nossa irmã Naomi, onde ela começa a falar do missionário Davi Miranda. Eu tive o privilégio de participar das concentrações ali na sede mundial. Quando nós íamos lá na sede com a minha família, eu pude ver cego enxergar. Eu pude ver mudo falar, paralíticos que chegavam nas cadeiras de rodas, de muletas. E quando o missionário Davi Miranda começava a orar, o Senhor Jesus curava aquelas pessoas. E era maravilhoso de ver como Deus trabalhava, operava através da oração do missionário. Eu tive esse privilégio de conhecer esse homem de Deus, zeloso da santa doutrina. Foram muitos milagres mesmo. Até minha família recebeu milagres na igreja Deus é Amor. O missionário começava a orar e as pessoas começavam a cair possessas. E ali as pessoas também eram libertas através do poder do nome do Senhor Jesus e das orações, através desse homem de Deus, o missionário Davi Miranda. Então, meus amados, eu creio fielmente nesses relatos da nossa irmã Naomi Amaoka, enviados pela nossa irmã Camille. Continuando. Ele também me mostrou a coroa e a mansão celestial de um pastor missionário japonês que vivia nos Estados Unidos, que dedicou boa parte da sua vida ao Evangelho, propagando a mensagem da santidade e da justiça. Foi-me dito que ele teve muitas experiências com Deus e trabalhou para o Senhor em muitos países. As obras dele na terra ecoaram no céu após a sua morte. Posso dizer com segurança aos irmãos que ele está no paraíso celeste e o seu galardão é grande. O anjo me disse que o filho dele ainda está na terra dando continuidade ao ministério. Também me foi revelado que a mansão desse missionário é uma das maiores que existem no céu. Eu nunca ouvi falar desse missionário, nem mesmo no nosso país, e não me foi revelado o seu nome. Eu pedi que me fosse mostrada a minha casa e a minha coroa, mas ele me disse que ainda não era tempo. Então ele me disse que era hora de eu voltar ao meu corpo e me orientou que arquivasse essa experiência como as outras em texto para a edificação de muitos, e assim eu o fiz. Voltamos ao quarto na casa da minha irmã Azuka e eu vi o meu corpo na mesma posição de quando eu estava orando. O anjo me disse que eu deveria perseverar nas orações e súplicas, me enchendo do poder de Deus. Ele me disse: Naomi, os demônios têm lutado contra as mensagens
que o Senhor tem lhe dado desde o início. Eles têm feito com que muitos duvidem das revelações. Quanto a ti, continue firme como uma fiel sentinela, e no final receberá a sua porção naquele grande dia. Havendo dito isto, ele sumiu na luz, e então eu retornei ao meu corpo gelado, e já eram 6h43 da manhã. Depois desta última experiência, eu fiquei 5 dias doente, e foi a minha irmã Azuka quem passou a cuidar de mim, pois a mesma já estava recuperada da cirurgia. Senti mais uma vez o amor da minha irmã por mim quando ela cuidou de mim, doente, retribuindo racionalmente o meu cuidado por ela quando esteve operada. Eu tenho esperança de que a minha amada irmã retornará aos santos caminhos do Senhor, pois Ele conhece e sonda os corações. Queridos irmãos, a maior lição que eu tive nessa minha última experiência foi sobre o amor fraternal. Que nós amemos sem fingimento e com um coração puro, pois essa é a vontade do nosso Criador. Que nunca neguemos a ajuda ao necessitado, que nunca ignoremos o sofrimento alheio e, finalmente, carreguemos as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus por mais um testemunho. Deus abençoe.